Obrigada, senhor presidente. Bom, eu acompanhei a primeira parte da comissão aí presencialmente, mas tive que vir aqui para o gabinete, eu estou no Senado, mas não tinha como, enfim, não participar desse momento. Quero agradecer demais a presença do doutor Pedro, da doutora Jurema. Acho que vocês dois foram muito, muito precisos nas suas falas. E eu tive a oportunidade, que eu gostaria de dizer a ambos, né, que quando o ex-ministro Pazuello, ele esteve aqui na casa, na comissão, eu comentei com ele algo muito assim, que eu fiz uma comparação entre as Forças Armadas e o esporte. E eu falei para ele que todo coletivo ele precisa de liderança. Eu, a vida inteira, liderei equipes, fui liderada, e tenho certeza que o general também. Então, quando vocês falam, e aí eu agradeço demais, assim, primeiro pela fala e pela a coragem de ambos de falar, olha, faltou liderança. E isso nós não temos dúvida, não temos dúvida. E eu tive essa oportunidade de dizer ao ministro Pazuello que não existe exército sem um general, sem uma liderança, não existe uma equipe sem um capitão ou um técnico, e não existe uma nação sem um presidente que lidere, que tenha atitude. E isso, de fato, a gente sente, a gente percebe, justamente por esse cenário trágico que nós estamos vivendo, enfrentando essa pandemia. Então, eu gostaria de perguntar a ambos, é claro que eu perdi uma parte dessa sessão, eu gostaria de perguntar a ambos, não sei se foi perguntado, eu peço até desculpa se eu estou sendo repetitiva, mas os estudos de ambos apontam relação entre etnia, cor, classe social e localização e a incidência de casos e óbitos. Eu gostaria de saber se é possível apontar estratégias específicas para o enfrentamento da doença a partir desses dados. Eu gostaria de perguntar a ambos. Doutora Jurema. Obrigada, senadora Leila. Sim, a resposta é sim, para ser objetiva, e eu explico, não é? A liderança, a gestão, a epidemia exige ações comprovadamente eficazes para proteger a saúde, proteger a vida e garantir a sobrevivência de todos e todas. Mas nesse universo de brasileiros e brasileiras, há características específicas para diferentes grupos específicos, não é? As mulheres, os homens, as mulheres trans, as mulheres cis, não é? Os pobres, os que não são pobres, né? Os de alta escolaridade, de baixa escolaridade. É preciso que se compreenda a população na sua heterogeneidade e diversidade, que essa heterogeneidade significa também necessidades diferentes para cumprir as necessidades que a pandemia impõe. Então, sim, quando a gente dizia, os dados mostram que a população negra ficou desassistida e termina sendo a que está na primeira posição trágica das mortes, não é? O que a gente está dizendo é que precisava, compreendendo que a população negra tem diferentes pré-condições, eu não estou falando nada de genética aqui, eu estou falando pré-condições sociais, da exclusão social, que impunham ações específicas para garantir que esse lapso, né, de acesso aos direitos, ao direito à saúde, seja suprido com urgência no momento da pandemia. É preciso garantir. Senadora, disseram para ficar em casa e lavar as mãos, mas quem não tem casa precisa ser contado também e resolver. Quem não tem casa, resolve como a recomendação de ficar em casa. Falou, lavem as mãos. Quem não tem água potável, quem não tem sequer qualquer tipo de água, faz como para poder garantir isso? Quem disseram várias outras medidas, né? Várias outras medidas. A gente recomenda, por exemplo, o isolamento social. Mas a gente nessa sociedade, senadora, e os negros, os pobres, e muitas são mulheres, não é? Não tem garantias hoje do que vão comer ainda hoje ou amanhã. Então, era preciso garantir os auxílios, os apoios, os mecanismos todos de política pública para olhar para essas pessoas que têm direito à saúde, que têm direito à assistência e oferecer a elas o que é necessário. A senhora tem toda a razão, senadora, de perguntar em relação às medidas específicas, porque é assim que se faz uma boa política pública. Reconhece qual é o seu universo e passa a compreender o que ele tem de similar, de igual e o que ele tem de diferente e cuida de todos, porque apesar da diversidade, o direito é de todas e todas. Muito obrigada, senadora. Doutor Pedro. Senhora senadora,
Antes de começar a responder sua pergunta, deixa eu fazer um momento de 15 segundos de tietagem e agradecer por todas as felicidades esportivas que eu tive assistindo a senhora jogar. Obrigada, foi um prazer, doutor. durante todos esses anos, assistir os seus jogos. Sobre a pergunta específica, eu vou citar algumas ações que poderiam ter sido feitas para proteger aqueles que mais precisam. Porque quando eu fui reitor da universidade, uma das frases mais importantes que eu ouvi é que eu teria que rapidamente tomar uma decisão. Se eu faria gestão para quem mais tem ou para quem mais precisa. E a pergunta da senhora indica quais as políticas que poderiam ter sido adotadas para quem mais precisa. Na vacinação, por exemplo, houve a priorização dos indígenas, mas não houve a priorização das pessoas de acordo com o nível socioeconômico, que no Brasil é possível de fazer cadastro único, cadastro do Bolsa Família. Poderia ter sido priorizado os mais vulneráveis na vacinação. O auxílio emergencial é especialmente relevante para esse contingente vulnerável da população. Então, ele precisava ter sido aprovado com mais agilidade, ter sido mantido por mais tempo. A questão da comunicação é extremamente importante. As pessoas que estão em casa, elas precisam receber uma mensagem unificada. Não dá para receber uma mensagem de que máscara é importante dos pesquisadores, dos médicos, e o presidente da República não usar máscara. Então, uma mensagem de comunicação unificada é especialmente importante. Campanhas de distribuição de máscaras são extremamente relevantes. Se o governo federal, especialmente o Ministério da Saúde, tivesse investido em distribuição de boas máscaras para a população, especialmente a mais vulnerável, teria diminuído a transmissão. O mesmo recurso que foi investido para aumentar a produção de cloroquina, por exemplo, que infelizmente não serviu para nada. E, por último, a garantia da segurança alimentar. Uma das medidas mais graves que eu tenho ouvido o relato dos colegas é que as unidades básicas de saúde voltaram a receber crianças desnutridas, que era algo que tinha diminuído consideravelmente no Brasil, não como esforço de um governo, de vários governos. Então, é muito triste saber que tem muitas famílias em situação de insegurança alimentar nesse momento, e isso poderia ter sido incluído nas políticas públicas. Perfeito. Eu perguntei para vocês sobre as estratégias específicas para esta pandemia, né? Até porque, como vocês falaram, nós vivemos uma pandemia que foi um tsunami. A gente não teve nenhum momento em que ela nos deu folga, né? Entramos numa onda, a primeira, a segunda, já estamos embolando na terceira, quer dizer... Não houve um gráfico, né, de queda. Ela teve o tempo todo ali assolando, matando os brasileiros. E aí, baseado nisso, eu gostaria de perguntar, claro, me antecipando, porque assim, eu realmente tive Covid, eu perdi amigos, eu perdi pessoas muito próximas. E não tem isso, como vocês falam, não tem cor, não tem classe, ela está aí, ela é real. E já pensando no futuro, e baseado muito nos estudos que vocês nos apresentaram aqui, como é que o país ele deve se preparar de antemão para enfrentar da melhor forma uma eventual pandemia no futuro? Eu sei que eu estou me precipitando, mas eu tenho uma curiosidade de ouvir de vocês isso. Eu sei que é fortalecimento do SUS, investir em ciência e tecnologia, mas o que mais nós podemos, assim, como parlamentares, começarmos a pensar em termos futuros, né? Porque isso é real. Eu particularmente, nossa geração, nós estamos encarando um momento ímpar, né, de viver essa pandemia e o futuro. O que nos reserva o futuro? Então, eu pergunto para vocês nesse sentido. Como que podemos nos preparar para um futuro que a gente sabe que é incerto ainda? Senadora, essa é uma ótima pergunta, porque esse é um tema que está circulando em vários grupos de pesquisadores. A Organização Mundial da Saúde está, inclusive, criando uma unidade específica para lidar com o futuro e com a possibilidade de novas pandemias. Existe uma série de iniciativas que podem ser adotadas. Obviamente que o investimento em ciência e tecnologia, investimento em educação, nas universidades públicas, por exemplo, não pode não fazer parte da minha resposta. Mas, para ser mais direto, especificamente, a estrutura de ciência e tecnologia do Brasil, ela precisa definitivamente se dissociar dos governos e se associar com o Estado brasileiro. Um grande problema que a estrutura de ciência e tecnologia e a estrutura de educação do Brasil vivem é que muitas das políticas de ciência e tecnologia desse país são políticas de governo e não políticas de Estado. O que faz com que, dependendo do governo ou do interesse do governo em valorizar mais ou menos, algumas iniciativas praticamente inexistem. Aí eu posso citar as iniciativas do CNPq, da CAPES. Então, os senhores e as senhoras senadores
senadoras, têm o compromisso conosco, pesquisadores que estamos tentando colaborar com o enfrentamento dessa pandemia, de nos ajudarem para que no futuro próximo a ciência e tecnologia e as universidades brasileiras não sofram com a falta de recursos que a gente vive hoje. Essa é uma medida bem importante. Outra medida, se eu tivesse que recomendar, senhora senadora, é o investimento na redução das desigualdades sociais. Por mais que a pandemia tenha afetado vários grupos populacionais, a doutora Jurema e eu mostramos aqui como a pandemia afetou de forma desigual os grupos populacionais. Quanto mais nós conseguimos investir em medidas que reduzam as desigualdades, menor será o impacto da próxima pandemia na nossa população. Por fim, existe uma série de fatores de risco para doenças crônicas que também se mostraram fatores de risco do agravamento dos casos de coronavírus. Inclusive, respondendo ao tweet de um senador que acaba de se retirar daqui e começou a me atacar no Twitter porque eu sou professor de educação física, saíram vários estudos mostrando, por exemplo, que as pessoas ativas têm menos risco de desenvolverem quadros graves de Covid. As pessoas dentro do peso ideal também têm menor risco. Então, o investimento na promoção da saúde também fará com que a próxima pandemia tenha menos danos do que, infelizmente, essa pandemia atual teve. Perfeito, professor. O doutor, por último, eu gostaria de perguntar, nessa semana, na CPI, nós ouvimos o deputado Osmar Terra, e ele fez afirmações de que o Japão, a Coreia do Sul, a Suécia, eles não fizeram isolamento social e apresentam números positivos. Eu pergunto especificamente ao senhor, doutor, né? E eu conto com a colaboração também da doutora Jurema, né? Se vocês concordam com a afirmação do deputado, e, enfim, por quê? Só para finalizar. Eu vou começar respondendo especificamente, depois vou deixar a doutora Jurema responder, inclusive, a pergunta anterior. O caso da Suécia é uma disseminação de notícia falsa muito grave nessa CPI. A Suécia é o pior país da Escandinávia no enfrentamento da pandemia, disparadamente. A Suécia adotou uma política de isolamento vertical nas primeiras semanas da pandemia, logo depois notou que estava errado e mudou a política. Usar a Suécia como exemplo de enfrentamento da pandemia é absoluto desconhecimento. Os países que têm melhores resultados no enfrentamento da pandemia são Nova Zelândia, Vietnã, Coreia do Sul, vários desses países. Nunca a Suécia. A Suécia, dentro da Escandinávia, repito, é o pior dos países no enfrentamento da pandemia. Aliás, no dia do depoimento, o senador Randolph, vice-presidente dessa comissão, já trouxe a informação. Então, assim, a gente vê essa questão da ideia de que a ciência tem dois lados. Não, nesse caso tem o lado da verdade e o lado que não é verdade. A Suécia não é modelo para lugar nenhum do mundo de enfrentamento da pandemia. Aliás, a Suécia é um país que tem muitas qualidades, inclusive histórico em saúde. Mas nesta pandemia em específico, a Suécia teve um desempenho muito pior do que os seus pares. Senadora, Pois não, doutor. Indo rapidamente nessa última pergunta da senhora, eu acho que o doutor Pedro foi bastante enfático de dizer que os exemplos, a literatura, as informações dos governos, dos estados nacionais já demonstram o que é que deu certo e o que não deu certo. É importante para nós não propagar notícias falsas. É importante para nós garantir que a população esteja informada e tenham os meios para evitar a infecção, para evitar a transmissão. Com relação à sua pergunta anterior sobre como é que a gente pode se preparar para o futuro, para a pandemia, eu vou fazer uma breve propaganda, senadora, porque a Oxfam Brasil, por exemplo, é uma organização brasileira que se dedica a produzir estudos e recomendações sobre as desigualdades e como superá-las. Eliminação das desigualdades é um fator fundamental em relação a como a gente vai estar presente, preparado para enfrentar a próxima epidemia. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma organização nacional mobilizada para garantir que a prestação de serviços e a entrega de produtos seja feita da melhor forma possível e que sejam responsabilizados aqueles entes que estão prestando serviço e que estão entregando produtos que devem estar adequados, têm que ser seguros e têm que proteger a população. O INESC, outra organização brasileira, trabalha há décadas avaliando, por exemplo, o orçamento nacional e mostrando as lacunas.
mostrando o mau uso dos recursos públicos e apresentando também recomendações consistentes, baseadas em análises consistentes, dizendo qual é a melhor forma de se aproveitar o orçamento nacional para garantir que o Brasil esteja melhor preparado, não apenas para as pandemias, para ser aquela nação que tem responsabilidade de vir a ser. O Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social trabalha com esse segmento e trabalha com as empresas brasileiras no sentido de demandar delas e assessorá-las para se posicionarem melhor a favor no campo dos direitos humanos, no campo dos direitos das pessoas. Eu já estou terminando. A Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, também organização nacional renomada, tenta garantir a liberdade da ciência, a afirmação da importância da ciência para o Brasil, a importância do investimento nos centros de pesquisa, nas universidades, e a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência tem estado, ao longo de décadas, também alinhado àqueles momentos e aqueles movimentos de transformação do Brasil para o melhor. Esse alinhamento também vai ajudar. Já o Centro Santos Dias de Direitos Humanos e a Anistia Internacional se dedica fundamentalmente aos direitos humanos. Os direitos humanos acordados mundialmente, os direitos humanos que garantem que, se a gente olhar para todo mundo e garantir a cada pessoa o seu direito, o Brasil e o mundo vão ser lugares melhores. Senador, eu dei o exemplo do Grupo do Alerta, mas eu estou dizendo que o Brasil tem essa riqueza, o Brasil tem resposta. É preciso que a gente faça o que é preciso que a gente faça agora, e a gente faça assim, a gente faça em coalizão, em união, a gente faça apostando num futuro diferente, garantindo o fim do desmatamento, porque o desmatamento também nos coloca extremamente vulnerável, a fim da destruição do território nacional, porque nos torna muito vulneráveis a pandemias no futuro. Então, senador, é para dizer que há muitas medidas que já estão documentadas, analisadas e disponibilizadas publicamente, e outras serão construídas, obviamente, para apoiar essa visão correta da senhora de que o futuro precisa ser diferente. Muito obrigada. Obrigado, doutor Jurema. Obrigada. Senadora Leila. Obrigada, presidente. Quero agradecer demais os esclarecimentos e a participação de ambos aqui nessa comissão. Muito obrigada, em nome do Senado Federal e principalmente da bancada feminina. Obrigada, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.